Em meio ao contexto das eleições aqui no Brasil, o Twitter passou para as mãos de um dos homens mais ricos do mundo e que se coloca como defensor da liberdade de expressão absoluta, nas palavras dele. Diante da postura do futuro dono da plataforma, há incertezas sobre como discursos serão tratados no meio virtual e o temor de que haja incentivo à violência. Do anúncio da compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk, aumentam as incertezas sobre a operação do serviço e impactos que a mudança de postura da plataforma pode gerar. O empresário ofereceu pela compra do Twitter cerca de 44 bilhões de dólares e pela primeira vez a rede social, que tem mais de 200 milhões de usuários, terá um único dono. Em diferentes declarações, Elon Musk afirmou que deseja total liberdade de expressão e menos moderação nas publicações. Mas especialistas destacam que a proposta de Musk para o Twitter pode abrir espaço para a disseminação de notícias falsas e discursos de ódio por causa da diminuição de restrições para as postagens, o que chama atenção para um debate sobre crimes cometidos no ambiente digital. É óbvio que a liberdade de expressão ela precisa ter limites, ela tem limites. Então, quando há uma disseminação de ódio, quando determinadas opiniões atingem a imagem, a honra. Então, a liberdade de expressão não pode ser um princípio absoluto. Ela precisa ser um princípio relativo, onde os limites devem ser obedecidos. Análise feita pela SaferNet Brasil, organização não governamental, revelou que nos últimos 2 anos o Twitter foi o campeão de denúncias entre as páginas da internet que propagam 10 tipos de crimes. Desde 2010, a plataforma está entre os 3 endereços mais denunciados anualmente. A única exceção foi em 2013, quando o Twitter ficou em 4º lugar. Nesse contexto, o pesquisador Danilo Rutberg destaca possibilidades sobre como ficará o cenário agora, às vésperas das eleições. Em termos de moderação de conteúdo, as perspectivas não são necessariamente boas, porque já se ventilou a ideia de que a liberdade de expressão seria um fator que leva as formas de moderação a serem reduzidas. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal fez um acordo formal com as redes sociais, incluindo o Twitter, que justamente coloca a necessidade de que as redes estejam atentas e apliquem mecanismos eficazes de conter a desinformação e os discursos de ódio. Contas automatizadas, os robôs. Nesse ponto, há um aspecto um pouco mais promissor, porque Elon Musk declarou, ou melhor, ele afirmou em postagens que ele realmente pretendia endurecer ou reforçar o controle de rastreamento, de tráfego, inclusive desinformação, vem até 2/3 de contas automatizadas em determinados casos. A compra da rede social só deve ser concretizada no final do ano, porque a aquisição ainda precisa ser aprovada pelo regulador americano. Mesmo assim, aqui no Brasil, o Ministério Público Federal já avalia questionar o Twitter se as políticas de combate à desinformação serão afetadas com a negociação. Quando os limites da liberdade de expressão no Brasil, na Constituição Federal, eles são ultrapassados, você tem medidas cíveis e medidas criminais. Né? As medidas cíveis são a responsabilidade civil por dano moral e por dano material. Pode ser do crime contra a honra, enfim, vários crimes podem ser cometidos. Quem faz um perfil falso também comete um crime de falsidade ideológica. Então, cada caso precisa ser observado.